provavelmente você conhece a ilustradora Johanna Basford, não é? Eu acho muito difícil alguém não conhecer, porque ela já tem uma infinidade de livros de colorir publicado, e o último dela foi o Words of Wonder. E esses dias atrás ela fez uma competição de colorir e a gente tinha que pintar a ilustração da casinha do cogumelo, que é uma das páginas desse último livro dela. Então hoje eu vou mostrar como que eu fiz a minha versão dessa página para competição, e você vai aprender então como colorir grama, cogumelo, árvores e muito mais. Olá artista, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e seja muito bem-vindo ao meu canal Combinando Cores. Eu já tinha pintado com os membros uma versão desse cogumelo. Foi um trabalho em conjunto, na verdade, com todos os membros, que foi o cogumelo maluco, onde cada pessoa tinha que escolher uma cor, e eu e o Alan, a gente fazia um sorteio sem saber onde ia cair cada cor. A gente pintava uma parte do cogumelo. Foi muito engraçado, gente, foi muito divertido fazer isso. Ficou bem diferente e a gente apelidou o cogumelo maluco ou cogumelo Frankenstein. E pra competição eu decidi fazer uma nova versão e fazer direto no livro, porque o outro eu tinha feito numa folha separada. E agora, como eu comprei os Prismacolor profissional, eu queria muito testar nesse livro e fazer algo bem bonito. Depois de ter procurado algumas referências e montar na minha cabeça mais ou menos a ideia do que eu queria fazer pro cenário desse cogumelo, eu joguei no computador ali, fiz um rascunho assim, umas referências bem zoadas, mas que era pra saber mais ou menos questão de cor, o que eu precisava desenhar pra pintar essa página. Bom, eu fiz então um rascunho num papel, porque a ideia era passar com a minha mesa de luz pro livro depois, mas acabou que a mesa de luz não deu muito certo, porque na página de trás tinha uma outra ilustração que tava atrapalhando pra eu conseguir passar esse meu rascunho pra essa outra folha. Então eu tive que fazer direto no livro, não teve jeito, mas algumas coisas eu consegui aproveitar com a mesa de luz, que era ali fazer as pedras e tudo mais. Então bora lá, que enquanto eu vou desenhando aí eu vou explicar pra você qual que foi a minha ideia. Bom, de início então eu pensei logo em fazer uma escadinha na frente da porta dessa casa, porque eu queria fazer um jardim com bastante flor, com outros cogumelos, né, porque eu acho que ficaria bem legal, já que a temática aí da página é cogumelo. Então eu desenhei a escadinha, eu desenhei algumas flores, algumas pedras. Eu também queria desenhar uma árvore, e quando eu tava procurando as referências, eu achei uma com umas folhas bem caidonas, assim, bem compridas, e eu pensei, vai ficar muito legal de colocar esse tipo de árvore no canto. Então eu desenhei só o tronco dela no lado esquerdo, porque depois as folhas eu ia fazer direto com um lápis de cor. Bom, no canto direito lá eu fiz tipo um pezinho de rosas. Depois eu adicionei alguns cogumelos e algumas flores e também algumas folhinhas, e tá bem simplesinho, mas era só pra eu ter a ideia dos desenhos, porque depois os outros detalhes eu vou fazer com o lápis de cor. Eu também adicionei lá em cima no canto direito duas borboletinhas. Eu achei que ia ficar bem legal, né, de acrescentar umas borboletinhas pra cobrir um pouco o espaço lá de cima, já que não tinha muito detalhe. E eu mudei alguns detalhes, eu dei uma melhorada nas florzinhas ali, porque eu achei que estavam muito simplesinhas. E depois de ter certeza, né, de tudo que eu queria fazer, que tava certinho, eu vim com a minha caneta Nanquim. Eu tô usando a 0.1, que é uma caneta, a ponta é fina, né, ela não é a mais fina, mas eu acho que esse tamanho é bem legal e fica bem parecido com a impressão do livro. E eu tava muito em dúvida se eu passava a caneta ou não, mas eu achei que ia ficar melhor, porque senão, sei lá, eu tenho certeza que no final eu ia achar muito estranho não ter contorno, então decidi fazer o contorno aí dos desenhos. Bom, depois disso feito, eu já comecei a então pintar a escada. E caso alguém queira saber aí as combinações que eu tô usando, eu usei o lápis 1058, 1054, 1052 e 1097. Então eu peguei um cinza bem escuro, um tom médio e um mais clarinho. E também peguei uma cor ali meio verde oliva, sei lá, um negócio bem... uma cor bem esquisita, porque a ideia era fazer uma escada de pedra. E eu também queria colocar um pouquinho desse tom de verde, como se fosse uns musgos na pedra. E eu achei que ficou bem legal com as cores mais escuras, então eu escureci algumas partes para eu conseguir dar volume para essa escada, para dar a impressão mesmo de escada. E
Gente, eu fiquei assim, chocada com o resultado que fica esse lápis. Sério, ele fica muito vivo no papel. Eu ainda tenho que trazer, né, a resenha dele aqui no canal, mas bora lá então. A próxima coisa que eu pintei foi o cogumelo, então eu selecionei umas cores ali, segundo a referência que eu tinha olhado lá, né, e pra fazer esse cogumelo, então eu ia fazer ele roxinho, com as bolinhas azuis. Então eu usei o lápis 932, que é um roxo mais escuro, 1008, que é um roxinho intermediário, 956, que é um roxinho mais claro, o 103 e o 93 para fazer as bolinhas, que são um azul escuro e um azul mais clarinho. Para fazer a parte de baixo do cogumelo, eu queria fazer algo mais neutro, então eu escolhi tons mais beges e marrom. Então eu comecei com o lápis 940, que é como se fosse um creme. Depois eu passei o lápis 943, que é um pouquinho mais alaranjado e um pouquinho mais forte do que esse aí. E mais escuro ainda eu usei o 1082 e o 1099, que é quase um preto, digamos que é quase um sépia. Então o que eu fiz? Na parte de baixo do cogumelo, ele tem vários gominhos, então eu tentei deixar aquela parte mais escura, né, como se estivesse afundadinha pra dentro. E em algumas áreas ali eu também deixei mais escuro, quando tem a... Vamos lá, né, começar com a minha parte bióloga aqui, que não entende porcaria de nenhuma. Mas nesse cogumelo ele tem tipo um saiotinho assim. Então, como ele tá em cima da parte da base, vai ter uma parte mais escurinha, então eu dei uma escurecida naquela área ali. E eu também fiz uns risquinhos, né, por todo o cogumelo pra dar um pouquinho de textura nele. E então eu sempre, depois de passar a primeira vez, eu passava uma segunda mão pra deixar mais forte e pra mesclar bem, porque esse lápis é muito bom nisso, gente. Ele arrasta assim super fácil. Ai, gente, sério, eu amei essa parte do cogumelo, tanto que mais pra frente lá eu vou usar essa combinação pra pintar a parte do corpinho ali do cogumelo, do cogumelo maior. E eu decidi também dar uma escurecida no cogumelo na parte direita, então eu fiz um degradezinho do lápis mais escuro pro mais clarinho ali. O próximo cogumelo, que é o menorzinho que tá ali do lado, eu decidi fazer ele laranjinha, então eu usei o 918, que é um laranja bem forte, e o 916, que é um amarelo. A parte do corpinho dele eu fiz a mesma coisa do cogumelo do lado ali da direita. E eu adicionei também um pouquinho de caneta gel pra fazer umas bolinhas na parte de cima ali do cogumelo. Então eu fiz branquinho. Eu comecei então a pintar as florzinhas, aquelas tulipinhas ali. Eu usei o lápis 994, que é um rosa bem forte, mais escuro, e o 993 pra fazer uma diferenciação, mas a florzinha é tão pequenininha, gente, que quase nem dá pra ver, né? Quase não dá nem pra colocar dois lápis ali, mas tudo bem. E pra fazer a folhinha dessa tulipa, eu usei o lápis 909, que é um verde mais escuro, e o 910, que combina super bem com esse tom do verde mais escuro, que ele é quase um verde água. O outro cogumelo, em cima do roxo, eu fiz ele de rosa, então eu usei a mesma combinação da tulipinha, que é o 994 e o 993, então é um rosa mais forte e um rosa mais claro. E o cogumelo do lado, eu fiz ele azulzinho, porque eu acho que ia combinar, né, com as bolinhas do cogumelo roxo que tinha ali. Então, pro cogumelo azulzinho, eu usei 4 lápis. Foi o 906, que é um azul mais escuro, o 103, que ainda é um azul escuro, mas é um pouquinho mais claro, o 903, que é um azul claro, e o 1023, que é quase um branco, mas ele é um azulzinho bem claro, então é legal pra usar essa cor clara pra fazer a parte do brilho do cogumelo. Esses dois eu também fiz a bolinha branca, usei a minha caneta gel branca. E a parte de baixo ali, o corpinho do cogumelo, eu fiz com as mesmas cores dos outros. Então foi os tons de marrom e bege. Depois eu segui com a tulipinha ali do lado, pintei das mesmas cores, né, do rosa forte, do rosa claro. E para as folhinhas dela eu usei o verde escuro e o verde clarinho. Aí, para aquela florzinha ali do lado, que tem um miolo bem grandinho, eu usei o lápis 916, que é um amarelo, e o 943, que é um marrom mais alaranjado. E eu decidi usar o lápis rosa neon para fazer as pétalas, que é o número 1038. E eu usei o lápis 994, aquele que eu usei lá na tulipa, que é um rosa mais escuro, para fazer a base da pétala.
ela pra gente fazer uma diferenciação de cor e não deixar só uma corzinha, né? E eu gostei bastante, eu acho que é legal a gente adicionar um pouquinho de neon nos desenhos, porque ele dá um brilho, assim, né? Eu acho que fica bem legal. Então eu terminei de pintar essas florzinhas, que tinha várias pela página que eu desenhei. Eu fiz do mesmo jeito, com neon, e eu acho que fica muito fofo, gente. Depois, a próxima florzinha, que era como se fosse uma rosa, assim, né? Eu usei 3 tons de laranja. Então, eu usei um claro, que é o 1002, o intermediário, que é o 918, e um laranja que é bem escuro, quase um vermelho, 922. A florzinha, eu acho que eu poderia ter feito maior, mas o que eu fiz foi, então, passar o laranja mais clarinho pra fazer a base e depois escurecendo com os outros lápis mais escuros alguns cantinhos, sabe? A base da pétala, ou então quando tem uma pétala em cima da outra. Eu falo que eu devia ter feito maior porque depois no resultado final quase nem vai dar pra ver, sabe? Então numa próxima, quando eu fizer alguma florzinha, eu acho que eu vou fazer maior pra ficar mais visível, né? E as folhinhas dessa rosa aí eu também usei as mesmas cores do da tulipa, um verde mais escuro e o verde mais claro, que é o 909 e o 910. Depois tinha uma outra florzinha que é um monte de bolinha, eu queria fazer ela roxinha como se fossem lavandas, e eu usei as cores 932, 1008. Pra fazer as florzinhas roxas, eu usei o lápis 932, porque elas são tão miudinhas que não ia dar nem pra colocar outra cor, né? Então o que eu fiz, só pra não ficar tão chapado, foi usar a caneta gel branca pra colocar um pouquinho de brilho nas florzinhas, nas bolinhas, né? Melhor dizendo. E eu acho que fica bem legal, porque daí dá pra entender melhor que não é só um monte de mancha, mas tipo um monte de bolinha separado. Depois, gente, eu fui pintar o outro cogumelo, que é o maior, que tá do lado esquerdo. A parte de baixo eu fiz do mesmo jeito. Eu amei, gente, essa combinação de cores aí, esses 4 lápis. Eu achei que ficou muito legal, eu amei o tom que ficou. E a parte de cima, então, eu queria fazer rosa, e eu usei a mesma combinação que eu usei na tulipa, então, que é o 994, o 993, e eu decidi passar um pouquinho do bege, que era aquele bege que eu tava usando pro cogumelo, que é o 940. Eu acho que podia até ser um amarelo mais forte, sabe? Pra ficar mais viva aquela parte de cima. Mas tudo bem. E aí, provavelmente, a minha câmera parou de gravar, mas eu fiz as bolinhas num tom alaranjadinho e adicionei mais bolinhas com a caneta gel branca. O outro cogumelo, que tá meio caidinho ali do lado do rosa, eu fiz azul, usei a mesma combinação do que o primeiro lá e adicionei as bolinhas brancas. O outro cogumelo, que tá na base da árvore, a parte de baixo eu usei a mesma combinação, que é os tons de marrom e bege. E pelo jeito eu esqueci de pintar o chapéuzinho dele, já fui lá pros outros dois lá embaixo, mas tudo bem. Bom, o de lá de baixo eu usei os lápis 916, que é o amarelo bem forte, e o 1002, que é o laranjinha. E pro roxinho eu usei o 932 e o 1008. Então eu usei um mais claro e um mais escurinho. Agora sim, lembrei de pintar o cogumelo coitado lá na base da árvore, que eu tinha esquecido. E o primeiro lápis foi o 993, que era aquele rosinha bem clarinho. E eu passei um pouquinho de um lápis laranja, que eu vou confessar que eu acho que eu não anotei, não lembro. Eu acho que foi o 918. E eu passei o lápis 994 também pra dar uma escurecidinha, e ficou uma cor tão diferente, gente. Eu amei essa mistura aí. E aí eu vim com o lápis 993, que era o que eu tinha passado antes, né, pra deixar um pouquinho mais claro ali a parte de cima, e com a caneta gel eu só preenchi as bolinhas. Vamos para as pedras, então. Foi a mesma combinação de cor que eu usei na escada. Então eu comecei com o lápis 1052, que é o cinza mais clarinho, pra fazer a base da pedra. Depois com o lápis 1054, que é o cinza mais escurinho, eu comecei a fazer umas manchas na pedra, como se fosse mancha mesmo, e comecei já a escurecer algumas partes da onde ficaria mais escuro, pra depois vir com o 1058, que é aquele cinza mais escurão, e ir reforçando ali um pouquinho em cima daquelas manchas. Depois eu vim com aquele lápis lá 1092, né, que é um verde musgo, fui fazendo umas manchas ali na pedra. E novamente, desculpa por esse barulho aí. É as plaquinhas da Cookie, porque ela tá atrás, tá caçando uma mosca aqui.
Enfim, eu acho que quando a gente coloca essa parte do verde, né, umas manchinhas verde, musgo, fica muito legal e parece uma pedra mesmo. E depois eu vim com aquele meu cinza mais claro, mais claro, que era quase um branco, gente, mas eu acho que eu não anotei, mas é um cinza que ele é muito claro. Eu acho que era o 1068. Ele é quase um branquinho, ele é bem legal. Eu comecei a passar por cima ali da pedra pra dar uma mesclada entre aquelas cores que eu tinha passado. Depois, com aquele meu cinza bem escurão lá, o 1058, eu comecei a reforçar ainda mais algumas partes, principalmente do lado direito da pedra, pra dar essa noção aí de luz e sombra. Eu fiz a mesma coisa nas pedras do outro lado, usei as mesmas cores. Gente, eu amei, elas ficaram muito fofas essas pedras, sério. Bom, tinha uma folhinha do lado esquerdo da página que eu usei um lápis verde bem claro, que eu acho que era 989, e o 909. Para a folhinha do lado direito, eu usei a mesma combinação, então era o 989 e o 909, um lápis verde claro e um outro mais escuro. Para fazer aquelas rosinhas ali do lado, eu usei os mesmos tons de verde da tulipa, que foi o 909 e o 910. Para fazer as rosas em si, então, eu usei o 916, que é um amarelo bem fortinho, e usei o 1038, que é o rosa neon. Então, eu passei o amarelo como base e com o rosa neon eu fui passando em algumas partes da flor, mas como eu desenhei muito pequenininho, acabou eu nem consegui fazer muito detalhe, mas eu acho que ficou uma cor tão legal, gente, sério, ficou um neon, assim, um laranja neon praticamente. E depois eu só reforcei, né, eu passei uma segunda demão ali e ficou muito legal a cor, eu adorei. Depois, eu não sei se vocês viram, tinha feito umas pedrinhas bem miudinhas na frente da escada, que eu só usei o 1054, que é um cinza intermediário, pra depois eu vou fazer um chão de terra ali, tá? Então, se você já tá gostando desse vídeo, de como tá ficando, já deixa o seu like, porque ainda tem muita coisa pela frente. Agora eu vou mostrar como fazer a grama. Bom, eu escolhi então alguns tons de verde pra começar. Então foi o 989 primeiro. Eu fiz uma base ali com essa cor pra dar um fundo mesmo, pra depois a gente vir com os outros tons, que é pra dar aquela textura da grama. Eu comecei então pelo lado esquerdo ali, preenchi toda a base. Aí antes de começar já a grama, gente, eu fui fazer o chão de terra. Pra fazer o chão de terra, eu usei a mesma combinação que eu usei na base dos cogumelos, que é o 940. Então eu comecei com essa cor pra fazer uma base. Depois, com o 943, eu comecei a passar da direita pra esquerda o lápis, fazendo algumas manchinhas no chão, pra gente dar uma impressão ali de chão de terra mesmo. Depois, com a cor 1082, eu vim reforçando um pouquinho mais algumas manchas e fazendo mais alguns risquinhos no chão. E eu voltei então com o 943, que é aquele tom mais alaranjado, né? Aquele marrom mais alaranjado, pra fazer um chão meio de terra batido. Eu usei os tons de marrons mais escuros pra dar uma escurecida ali na base da escada e perto das pedras, porque eu acho que teria um pouquinho mais de sombra. E depois eu passei o lápis mais claro ali pra mesclar tudo junto. Bom, vamos lá pra grama. Depois de ter passado aquele verde bem claro, eu peguei o 912, que é um verde, ele é um pouquinho mais forte, e eu comecei a fazer uma textura bem de leve de grama. Depois eu vim com o 909 e fui passando em cima daquele outro verde. Então a minha ideia aqui é começar pelo mais claro e ir escurecendo com os lápis. Pra fazer a grama, gente, você vai fazendo risquinhos. Você pega uma área ali e puxa pra cima um risco. É simples, é só isso. E eu tava fazendo uma grama meio cruzada. Então o meu risquinho às vezes ia pra esquerda, depois eu jogava uns pra direita, e você vai fazendo risquinho. Quanto mais risquinho, melhor, tá? E começa pelo mais claro, porque depois você vai adicionando o mais escuro e aí você começa a realmente ver aquela textura da grama. É um saco fazer isso, demora muito, me deu muita dor no braço, mas o resultado fica muito legal depois, se você usar nessa sequência do mais claro pro mais escuro. Eu usei também um pouquinho do 947, que é um marrom, é quase aquele sépia, sabe? Um marrom bem escuro, pra fazer algumas graminhas como se elas estivessem mais queimadinhas ali, que elas fossem
mais escuras. Então o legal é você ir cruzando esses risquinhos, depende da grama que você quer fazer, mas não fazer um risco tão alto assim, né, tão comprido. Vai fazendo uns riscos mais curtinhos e vai cruzando e vai fazendo risco. Coloca uma música aí pra você escutar e taca ali risco, né? Nesse desenho. Então depois que eu fiz uma pequena amostra pra ver como é que ia ficar ali, e aí eu decidi fazer tudo de uma vez só, então eu voltei com o lápis 913 pra fazer o mais claro. E aí depois eu vim com o 909, que era o tom mais escurinho, o 908, que é o mais escuro ainda, e depois o 947. Outra coisa que eu fiz também foi deixar a grama mais escurinha na base das flores dos cogumelos, porque eu queria tampar a base do cogumelo, né, porque eu já tinha pintado. E eu também coloquei um pouquinho de grama na frente da pedra, das pedras na verdade, né, então eu fui riscando. Mas, gente, vocês vão ver que até o final eu ainda vou dar uma ajeitadinha na grama. Eu vou usar tinta pra adicionar mais detalhe pra essa grama. Mas assim, só esse efeito que dá de você fazer o risquinho por risquinho, gente, é muito legal, sério. Fica muito parecido com grama, você dá uma textura. Sério, eu simplesmente amei como ficou. Daí, quando a gente começa a colocar muito risquinho, às vezes a gente não consegue preencher muito certinho algumas áreas. Então parece que algumas áreas ainda fica sem lápis, sabe? Então o que eu fiz foi pegar os lápis mais claros, não o mais claro, o segundo mais claro, pra poder preencher, né? Tipo, passar por cima de tudo, assim, pra cobrir bem o fundo, pra não ficar muito a marca da folha, assim, sabe? É como se fosse usar, tipo, um blender, mas em vez de usar o blender, eu só uso o lápis mesmo, o lápis. No outro dia, vocês já vão ver que durante esse vídeo todo eu vou mudar de roupa, porque eu fiz esse desenho em vários dias. E eu comecei, então, do outro lado, eu fiz a mesma coisa, passei o verde mais clarinho, depois o verde mais forte, só que desse lado eu já desisti do verde do segundo mais claro, eu já fui direto pro mais escuro, que é o 909. Eu achei que o outro nem tinha dado tanta diferença assim, então eu já decidi passar pros mais escuros mesmo. Então, gente, sério, fica muito legal essa grama, não fica? Gente, eu tô chocada, sério. Então, eu fiz a mesma coisa e desse lado eu acho que a base dos cogumelos ficaram bem piores, assim, deu pra ver ainda, mas relaxa aí que depois no final a gente vai usar um pouco de tinta e vai ficar bem legal essa grama. Bom, então vamos pra árvore, gente. Essa árvore é uma coisa de louco que vocês não têm noção. Eu usei muito lápis pra fazer essas folhas dessa árvore. Se liga e anota esse negócio aí, ou só pega mais ou menos as cores, porque fica muito legal. Em vez de eu usar só tons de verde, eu usei, além dos tons de verde, azul e marrom para fazer as folhas. Na imagem de referência que eu tava vendo, era um desenho, na verdade, digital de alguma pessoa, e também não tava muito nítido, assim, porque era uma imagem de uma árvore que tava meio que longe, assim, então eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso no papel? Eu decidi, sabe quando você vai fazer um cabelinho meio enrolado, assim? Eu fui fazendo tipo um zigue-zague, uma minhoquinha de indo e voltando, pra dar essa impressão de folha caída, sabe? Porque eu não queria fazer folha por folha. Então, agora eu vou falar mais ou menos os lápis que eu usei pra vocês terem a noção. Então, eu ia intercalando essas cores. Anota aí, os lápis que eu usei pra fazer as folhinhas foram o 913, que é um verde bem claro, eu comecei com ele, e a ideia era fazer o lado esquerdo da folha ali, né, da árvore mais escura, e do lado direito fazer mais claro. Então eu comecei usando esse lápis 913 mais claro, igual da grama. Eu comecei com os tons mais claros. Eu usei também um tonzinho de verde oliva para fazer as folhas. Usei o 909, que é o mesmo tom da tulipa que eu tava usando lá em cima, que é um verde intermediário. O 908, que é um verde mais escuro, o 208, que é um azul, e o 935, que é um marrom bem escuro. Depois, gente, eu ainda misturei um pouquinho do 910, que é como se fosse um verde água. Então eu peguei um monte de tom de verde, um pouquinho de azul e marrom, e eu fiz essas folhas, e eu achei que ficou tão legal, gente, sério, eu adorei essa combinação, porque eu acho que as cores mais escuras
escuras, ela dá a impressão de que elas estão mais pra dentro, assim, sabe? Elas estão pegando mais sombras. A única coisa que eu não gostei muito foi que eu acho que eu deixei essa árvore muito quadrada, mas tudo bem, eu acho que depois no resultado final ficou bem legal. Então eu tentei preencher bem, gente. Eu fui assim passando um lápis em cima do outro pra cobrir bastante aí, porque o fundo eu não tinha feito nenhuma base, né? Então eu fui só preenchendo mesmo. Então vocês podem ver que eu dei preferência pro marrom, pro azul e pros verdes mais escuros do lado direito. Eu fiz uns mais escuros no lado, na ponta da árvore, mas foi bem menos do que no lado esquerdo, porque eu queria deixar mais escuro ali, tá? Porque depois eu vou fazer o céu pro lado direito, que vai estar claro, né? Então a árvore ficaria mais escura do lado esquerdo. Pra fazer a parte do tronco da árvore, eu usei o lápis 109, que é um verde oliva. Eu usei também o lápis 208, que é aquele azul que eu tava usando lá pra fazer as folhinhas. Eu usei o lápis 947, que é um tom de marronzinho. E eu gostei tanto do tronco que eu fiz na live de membro lá com as meninas, que eu decidi fazer o mesmo efeito aqui, gente. Sério, eu amei o tronco, o jeito que as cores, né, essa combinação de azul, verde oliva e marrom, que eu achei que ia combinar bastante com esse desenho. Então eu misturei todas essas cores aí pra fazer esse tronco. Então eu só fui intercalando as cores, dando uma escurecida do lado esquerdo, né, que eu tava fazendo assim. E fui preenchendo bastante a folha e depois, pra mesclar tudo, pra deixar mais homogêneo, eu ainda usei o blender. E decidi usar o blender também na parte de cima da árvore, pra misturar melhor ali, porque tava meio uns espacinhos muito em branco, sabe? Bom, gente, então a última coisa que a gente vai pintar no vídeo de hoje vai ser aquelas florzinhas ali do lado, que eu acho ela muito linda. Pra fazer aquelas flores, eu usei o lápis 916, que é aquele amarelo, e o 943, que é aquele marronzinho alaranjado, pra fazer a parte do miolo. Então eu passei o 916, que é o amarelo, pra fazer a base, e depois o marronzinho pra fazer uma parte de sombra. Pra fazer as pétalas, eu usei o rosa neon de novo, porque eu queria colocar bastante cor neon nesse desenho. Então foi o 1038, o 994 e o 995 também, que era um tomzinho de roxo, pra deixar mais escura a base da pétala. E como pintar a página inteira demora demais, gente, eu vou ter que dividir esse vídeo em dois, porque, né, já deve estar gigante já. Então, pro próximo vídeo, sério, não percam, porque eu ainda vou pintar todo o resto da página. Eu vou fazer um céu, gente, sério, maravilhoso, um pôr do sol, assim, que na verdade é um céu mega colorido. Sério, eu vou usar o lápis rosa neon pra fazer esse céu, sério, não percam. E já que eu tô dando um monte de spoiler já no próximo vídeo, eu vou dar outro, porque eu fiquei muito, muito, muito feliz de fazer isso, que foi usar pra fazer o céu. Eu usei um solvente pra misturar os lápis. Eu vi o povo da gringa fazendo isso, decidi testar então. Então, não esquece de assistir o próximo vídeo, que vai sair na próxima semana. Então, se você não tá inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve pra você não perder, porque olha, eu te garanto que você vai amar o resultado final, porque eu simplesmente fiquei apaixonada por essa página. Bom, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau!